Meus alunos lindos, 7º e 8º ano. Agora, depois que a gente estava vendo sobre proporção, sobre razão, eu queria mostrar uma coisa para vocês, tá bom? Sobre grandezas. Acho que na primeira aula de razão e também na extensão da segunda de proporção, eu comentei sobre o que são grandezas, né? Coisas que a gente pode medir. No caso lá do Maguari, lembra do suco Maguari? As nossas grandezas, em matemática, é tudo o que pode ser medido. Pode medir. O que se pode medir. O que a gente pode medir? Bom, eu posso medir uma massa, eu posso medir uma altura, eu posso medir uma velocidade, um comprimento, número de pessoas, tamanho de uma roupa, enfim. Tudo isso é uma grandeza. O número em si é uma grandeza, tá bom? Então, por exemplo, eu tô aqui medindo, peguei minha régua, medindo a minha folha. Quais as grandezas envolvidas? Bom, tamanho da folha, né? O comprimento, a largura, essas são as duas grandezas envolvidas, tá? Mas, vocês também devem lembrar que com a nossa razão guia, lembra da razão guia, a razão que fazia a gente, que nos proporcionava a conseguir outras medidas lá no suco Maguari? Se eu diminuísse o suco, eu conseguia saber o quanto de água eu ia colocar. Se eu aumentasse a água, o quanto de suco eu ia colocar? Então, esse comportamento entre as grandezas, as duas grandezas, que era a água e o suco Maguari, porque as duas eu posso medir, né? Esse comportamento entre as duas grandezas, a gente pode analisá-los e depois fazer com que a gente consiga, com a proporção, encontrar outras medidas mais adequadas. Como assim? Existem grandezas que, quando uma cresce, a outra cresce junto. Ou quando uma diminui, a outra diminui junto. Quando uma dobra, a outra dobra junto. Quando uma cai pela metade, a outra cai pela metade junto. Elas têm uma ligação direta. Quando uma faz uma coisa, a outra faz a mesma coisa. Quando acontece uma coisa com a outra também. Se uma sobe, a outra sobe junto. Então, por exemplo, se eu cresci em altura, por exemplo, eu estou mais alta, a grandeza envolvida é a altura, né? Se eu for medir o comprimento das minhas roupas, que é outra medida, que é outra grandeza, e comparar as duas, a minha altura e o tamanho das minhas roupas, você acha que por exemplo, se eu cresci, você acha que o comprimento da minha roupa vai aumentar ou vai diminuir? É óbvio que vai aumentar, né? Não tem como eu ficar mais alta e usar uma roupa menor. Tem cabimento isso? Não. Então, você está vendo que as duas grandezas, elas cresceram junto. Quando isso acontece, a gente fala que elas são diretamente proporcionais. Quando uma dobra ou quando uma cresce, a outra cresce junto. Quando uma cai pela metade, pela sua terça parte, não importa o padrão em que ela caiu, lembra que o padrão era a razão guia? Lembra? Não importa o padrão que ela cresce ou diminui. As duas vão crescer no mesmo padrão, as duas vão crescer na mesma razão. As duas vão diminuir na mesma razão. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Ó, aqui eu tenho uma tabelinha com a quantidade de carne comprada numa festa, tá? Aí, a gente registrou números de convidados e a quantidade de carne comprada, quantos quilos a gente comprou. Então, ó, vamos analisar aqui, ó. Se eu convidei 50 pessoas, eu vou comprar 10 quilos de carne. Se eu convidei 100, eu vou comprar 20 quilos de carne. Se vem 150 pessoas, eu vou comprar
30 quilos de carne. Você viu que são duas grandezas, ó, número de convidados, porque eu medi, né? A gente sabe a quantidade de uma certa coisa, né? De um certo parâmetro. E aqui também, outra grandeza, ó. A massa da quantidade de carne comprada. A quantidade total, né? Então, ó, você viu que o número de convidados está crescendo. E se eu tenho mais gente na festa, é óbvio que eu vou precisar de mais carne. Tá vendo? Já pensou? Vinha mais gente na festa, eu compro menos carne? Não tem lógica isso. Então, essas duas razões, essas duas grandezas, perdão, elas são diretamente proporcionais, tá bom? Se eu precisar, por exemplo, se vier 1000 pessoas na festa, quanto de carne eu vou precisar? Aí eu vou usar o quê? Uma proporção e uma razão guia, né? Então, gente, ó, vamos ver a razão de que uma varia na outra. Então, por exemplo, você viu que de 50 foi para 100, né? Dobrou. Aqui dobrou e aqui o valor da quantidade de carne também dobrou, você viu? Sempre quando elas são diretamente proporcionais, isso acontece. Se uma dobra, a outra dobra junto. E se eu pular e verificar, para você ver que você pode fazer essa relação entre qualquer uma. De 50 convidados, ó, se eu analisar, se eu fizer a razão, a comparação, lembra que razão é comparação? Se eu comparar 50 e 150, que triplicou, aqui também vai triplicar? Vai, ó, de 10 vai para 30. Então, ele triplica mesmo assim, né? Então, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Por exemplo, vamos comparar. Vamos ver em que razão varia, por exemplo, o número de convidados, ó. Tá vendo? E vamos comparar também com essa. A gente compara, gente, coluna com coluna, tá? Ó. Essa linha com essa linha com essa. Dá pra gente comparar uma razão com a outra, mas isso é na proporção, tá? Então, ó, vamos comparar o número de convidados. Se o número de convidados, ó, da razão foi de 50 para 100, se eu simplificar isso, né? Por 50, vai, pelo máximo, vai dar meio. Então, por exemplo, se o número de convidados variou numa razão de 50 para 100, variou nessa razão, será que o valor da carne também vai variar nessa razão? Simplifiquei também, ó. Então, se eu comparar, quando alguém pedir para você ver em que razão varia o número de convidados, você vai fazer isso, vai pegar o primeiro e vai comparar com o segundo. Ou você pode também pular, ó, pegar o primeiro e comparar com o terceiro, o segundo e comparar com o terceiro. Se forem diretamente proporcionais, você vai ver que a outra coluna também vai acontecer o mesmo valor. Igual aqui. Eu comparei 50 convidados com 100, variou numa razão meio. E eu comparei a massa da carne também, ó. Variou na mesma razão. As razões sempre são iguais. Quando as duas grandezas crescem ou elas diminuem, quando elas são diretamente proporcionais. Se eu comparar o segundo com o terceiro, ó, se eu comparar o segundo com o terceiro, se eu simplificar aqui, vai dar 1/3, e aqui também, ó. Então, tá na cara que elas são diretamente proporcionais. Não é difícil a gente saber quando uma razão é diretamente proporcional à outra, né? E se for ao contrário? Por exemplo, eu tenho outro exemplo aqui, ó. Se no caso de uma razão dobrar, a outra cai pela metade. Uai, isso pode acontecer? Pode. Eu tenho uma tabela aqui com a distribuição de livros de alunos que venceram numa escola um campeonato, uma gincana. Esses exemplos estão no livro, tá, gente? Mas eu estou usando os mesmos exemplos para você ver que na leitura, fazer uma associação aí da sua leitura com
a prática, tá? Ó, é claro que num determinado prêmio, se eu tenho uma pessoa só que ganhou, ela vai receber tudo, igual a loteria. E se eu tenho várias pessoas por um prêmio, o que vai acontecer? O prêmio vai ser dividido. É isso que está acontecendo aqui na tabela, ó. Número de alunos vencedores e depois o número de livros distribuídos entre eles, ó. Tá? E por cada um. Então, ó, quando 2 alunos venceram, cada um recebeu 24 livros. 4 alunos venceram, aí cada um recebeu 12 livros. E 6 alunos venceram e cada um recebeu 8 livros. É bem óbvio. Se muitas pessoas ganham na loteria por um prêmio, esse prêmio vai dividido em todas essas pessoas. Se uma pessoa só ganhou, então ela vai receber quase tudo. Ela vai receber todo o prêmio, né? Então, você viu que aqui, se a gente for comparando, por exemplo, ó, aumentou o número de vencedores, né? Só que aqui, o número de livros distribuídos diminuiu. Olha que estranho. Aumentou, tá vendo? E aqui diminuiu. Quando o número de vencedores aumentou, cresceu o número de pessoas, a quantidade do prêmio diminuiu. Quando isso acontece, essas duas grandezas, ó, porque são duas grandezas, ó, eu medi, ó, quantidade de coisas que a gente contou, ó, número de alunos e o número de livros, né? Quando isso acontece, a gente fala que essas grandezas são inversamente proporcionais. Não é indiretamente, tá? É inversamente. Por quê? Se uma dobrar, a outra cai pela metade. Se uma triplicar, a outra cai pela terça parte. Vamos comparar isso. Aqui eu tenho a tabelinha, né? E aqui a gente vai comparar, tá bom? Ó, deixa eu só tirar esse sol, porque senão vocês não vão conseguir ver, tá? Vocês não vão conseguir ver. Vamos lá. Isso, acho que agora dá pra ver. Eu tenho o meu suporte da câmera. Ó. Se eu comparar agora, eu tô tentando colocar, a tabela aqui, ó, acho que dá pra ver a tabela também. Se eu comparar agora a primeira com a segunda, igual eu fiz na primeira lá. E simplificar, ó, de 2 alunos foi para 4. Vamos comparar 2 com 4. Vai dar meio. E aqui também, ó, se eu comparar o primeiro prêmio com o segundo e dividir, olha o que aconteceu. A razão de comparação entre a primeira coluna, entre o número de alunos, foi meio. E a razão da segunda, que era o número de livros, é ao contrário, ó. É inversa. Você tá vendo? Vamos comparar a segunda com a terceira. 2 alunos com 6 alunos. Deixa eu simplificar, vai dar 1/3. E aqui, 24 livros com os últimos 8 livros. Se eu dividir aqui, 24 dividido por 8 é 3. Você viu que fica inverso? Fica inversa as razões, ó. 1/3 e 3 inteiros, ó. Então, a comparação de grandezas inversamente proporcionais, ela acontece isso. As razões ficam inversas, ficam ao contrário. É uma identificação para você ver quando que quando duas grandezas, uma cresce e outra diminui, você já sabe que são inversas. Outro exemplo inverso muito comum é velocidade e tempo. Eles sempre são inversos. Por exemplo, se eu for andando para a escola, se eu for andando para a escola, eu levo 20 minutos para chegar lá. Agora, se eu for, a minha velocidade ela é média, né?
Agora, se eu for correndo numa velocidade maior, o meu tempo de chegada lá vai ser de 20 minutos também? Não, vai ser menos, né? Porque eu fui correndo. Então, quando a minha velocidade aumenta, o meu tempo de chegada diminui. O tempo do percurso. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu faço para chegar lá. Tá vendo que velocidade é uma grandeza e tempo é outra, e as duas, uma cresce e outra diminui. Isso é característica de uma grandeza, de duas grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Agora, no próximo vídeo eu vou mostrar o que a gente vai fazer com tudo isso, tá?